Shalom, queridos. Hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estudo teológico de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo exorta os cristãos de Tessalônica que vivam para agradar a Deus. Não devem viver contaminados por práticas sexuais ilícitas ou qualquer prática que ofenda a santidade de Deus a quem eles servem. O amor fraternal é uma vez enfatizado e Paulo dá um bom destaque ao trabalho justo e honesto. Este deve ser conservado entre eles. Ele encerra ensinando acerca do descanso e ressurreição dos mortos e sobre o arrebatamento dos santos. Glórias a Deus. Sobre o arrebatamento dos santos. Aleluia. Quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Eles já estavam obedecendo, mas precisavam continuar na obediência. É Paulo falando sobre isso. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Todas as práticas sexuais que não sejam de acordo com o que Deus tem ordenado, que é o caso do casamento. Tudo fora do casamento, Deus não ordenou. Então, cada um viver na santidade é viver com a sua esposa, com seriedade com Deus, sendo fiel ao seu casamento. Isso é que Deus requer. O amor fraternal e o trabalho justo. Outra parte aqui que Paulo está ensinando. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Vocês já se amam, vocês têm procedido corretamente em relação ao amor aos seus irmãos, mas continue fazendo isso. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós o instruímos. Então, Paulo está dizendo que cada um deve trabalhar com suas próprias mãos, não ser pesado para ninguém. Isso também é muito importante na vida de todo cristão. Devemos trabalhar. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. E aí, meus queridos, os conselhos de Paulo, como sempre, um homem inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, só poderia ser nesse nível, estimulando aos Tessalonicenses a estarem com a vida de santidade, vivendo, é claro, com sua esposa, com fidelidade, os cônjuges vivendo fiéis um ao outro. Isso é muito importante, vivendo junto até a morte separar, e trabalhar de uma maneira digna para se sustentar e ajudar aqueles que precisam, que não podem trabalhar. Um doente, por exemplo, não pode trabalhar. Aí, aquele que trabalha, que tem saúde, vai ajudar o outro. Nós precisamos pensar muito nisso.
Esses conselhos de Paulo, maravilhosos. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, nos inspira. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós vemos nesses conselhos, em relação a trabalhar e ajudar os outros também, que não podem trabalhar. Tem pessoas que não podem trabalhar, você sabe. Um excepcional, por exemplo. Pessoas doentes, seja qual for o tipo da doença. Então, nós vemos que o Senhor deixou escrito em Mateus 25, de 31 a 46, como é que ele vai chamar os filhos de Deus. Como é que ele vai chamar? São os filhos, só vai para os céus os filhos. Não vai religião essa, religião aquela. Os filhos de Deus, aqueles que se entregaram a Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, todos quanto aceitam a Jesus, esses são chamados filhos de Deus. Mas está falando que aceita a Jesus. Não está falando de alguém que levantou a mão porque achou bonitinho, a igreja é bonitinha, tem uma porção de gente bonitinha, e ali ficam uns dias sem seriedade, somente porque se emocionou. Está falando de alguém que realmente muda de vida. Quem aceita Jesus é uma nova criatura. Então a pessoa que se decide a Jesus de verdade, eu fico admirada com um jovenzinho que nós evangelizamos a família toda, estava cuidando da família, dando os cuidados na parte material, que é uma família que não tinha condição financeira boa. E no meio dessa família, um jovenzinho se salvou. Esse realmente se decidiu de verdade. Olha o que ele me fala. Logo, um rapazinho de 17 anos me perguntou logo: como é que eu faço para jejuar? Como é que jejua? Isso é mudança, queridos. Você sabe que a pessoa que não tem ainda Jesus, geralmente é um glutão. Ele quer saber lá de deixar de comer? De passar um dia jejuando? Geralmente a pessoa que não aceita Jesus, o que vinha na frente, tudo que eles veem, que eles querem é comer. Mas ele perguntou logo: como jejuar? Isso é um sinal da nova vida. Os que são de Cristo se tornam nova criatura. No momento que você se levando a mão para Jesus, mostrando que você aceitou Jesus, e já começa a ter alguns sinais, como esse aí. Como é que eu faço para jejuar? Como é que eu faço para viver uma vida santa? Começa as perguntas, porque está interessado em mudança e não sabe como é que vai fazer, e começa a perguntar. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu me lembro que eu dizia assim: minha irmã, uma idosa que andava comigo para ir para o templo. Naquele tempo a gente ia para a igreja caminhando, voltava caminhando, mesmo que fosse distante, não tinha transporte. E eu ia pelo caminho conversando, e tinha uma senhora que... Eu sempre gostei dos anciãos, eles sempre têm o bom para dar para nós. Um ancião crente tem geralmente muita coisa para passar. Aí eu perguntei: é pecado eu cantar a música que os cantores que não são crentes cantam? Ela disse: o que é que você acha? A boca que vai louvar a Deus é a mesma que vai louvar ao ser humano? Vai ficar louvando ao ser humano? Porque os cânticos que não são de cristãos é louvando, é adorando ao ser humano, não é? Fazendo aquelas coisas todas para o ser humano. Aí ela perguntou: você acha que é certo? Eu disse: não. Então pronto, deixe de cantar essas músicas seculares e cante só para Jesus. Isso é os sinais da mudança, querido. Quando você aceita Jesus, você não se conforma, fica do mesmo jeito. Você começa a se preocupar como é que vai mudar, perguntar o que é correto, o que não é. As pessoas que sabem, que estão ali ao nosso lado, a gente procura logo socorro. Então isso é realmente viver para agradar a Deus. Então, é isso que Paulo está ensinando, é isso que Paulo ensina, que nós devemos estar assim, com uma mudança de verdade, com um verdadeiro arrependimento, com a vida santa. Nosso Deus deixou escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. E aí, como é ser santo? É ser separado. Não fazer as coisas que o mundo faz. Quando você recebe Jesus, você foi tirado das trevas para a luz. Então você veio para a luz, tem que ser diferente. Na luz tudo se enxerga. Então o que você fazia no tempo que estava nas trevas, ninguém via não. Era tudo errado, mas ninguém via. Mas agora que você está na luz, você tem que ter todo cuidado. Porque agora tudo vai ser visto. Então qualquer coisa mínima, você ficar de vitrine em vitrine. Quem é que não olha um crente que está de vitrine em vitrine e não acha estranho? Porque o crente precisa saber
que todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Não vai para o inferno por estar de vitrine em vitrine, mas um filho de Deus, ele tem muito, muito mais para fazer. Não pode ficar desperdiçando tempo. Então você vai procurar fazer o quê? O que é útil, o que é verdadeiro, o que é bom. Ficar de vitrine em vitrine, manda alguém comprar alguma coisa para você vestir. Se você tá nu, não tem o que vestir, manda alguém comprar. Você sabe muito bem que a carne não se converte. Chega na vitrine, você passa a tarde toda olhando a roupa essa, a roupa aquela, escolhe aqui, vai para isso, vai para lá, vai para cá, a tarde vai embora, ou até o dia e você não fez nada do que Jesus mandou você fazer. Foi para o lugar secreto de manhã cedo, na intimidade com Deus, como está escrito em Mateus 6,6? Não. Procurou estar falando de Jesus para sua vizinha, ou para seu colega de trabalho, ou para seu colega de faculdade? Não. E aí você vai ver uma série de coisas que você teria que fazer com o Filho de Deus, com a nova vida que você tem, e você não fez. Está de vitrine em vitrine. Isso é lícito? É. Você tem a liberdade para fazer isso. Não está matando, não está roubando, mas está tomando o tempo que você deveria estar dando para aquele que te salvou, que te tirou das trevas para a luz. Então tem uma coisa diferente na vida do crente. Ele não está se incomodando. Não tem que se incomodar se aquilo que está fazendo é lícito. É lícito, mas está tomando o tempo de Deus? É lícito eu estar no restaurante me enchendo de comida com meus colegas, na turminha? É lícito, o que é que tem? Comer. Vamos comer. Mas só que se eu vi uma vidinha dessa, é lícito, não vou para o inferno porque estou com meus coleguinhas comendo no restaurante, mas eu tenho muito, muito mais para fazer. Eu preciso expulsar a casta de demônios. E para isso eu tenho que ver mais optando pelo jejum e oração. Porque se eu vou ganhar, consolidar, discipular, enviar como Jesus Cristo mandou em Mateus 28, versículo 19, eu tenho que ter uma vida diferente. Um soldado não vai para a guerra de qualquer jeito. Então, em vez de eu estar nos restaurantes de comidinha em comidinha, de pratinho em pratinho, eu estou nos dias que Deus determinar para mim, 2, 3 dias na semana, em jejum e oração, para poder eu ganhar as vidas que Ele mandou ganhar. Ninguém enfrenta as trevas de qualquer jeito. Para enfrentar as trevas é preciso estar cheio do Espírito Santo, numa vida de renúncia de todas as coisas que são lícitas, mas que não convém a gente fazer. Por que é que Paulo ganhou quase todo mundo daquela época? Enfrentou o diabo, salvando os gentios, aquelas povo de outras nações, cheio de demônios, e ele enfrentou tudo e ganhou. Essas igrejas todas, essas cartas todas que você está vendo aqui de Paulo, se você está sendo um bom estudante do nosso discipulado Maia FJ, essas cartinhas de Paulo todas aqui foi porque ele viveu numa renúncia total, viveu somente para Cristo. Ele pôde dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então você está vendo aí com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de um homem que viveu assim. E que no final de tudo isso, ele morreu decapitado. E com certeza não morreu gritando, me deixe, não me pegue não, que eu não quero mais Jesus. Ele morreu confiante, dizendo, eu sou de Jesus, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque ele tinha certeza que aquele corpo que estava sendo tirado da cabeça, não era o corpo que ele iria viver na eternidade. Na eternidade nós vamos viver com um corpo incorruptível, com vestes resplandecentes, sentados numa mesa para cear para sempre com Jesus, num novo céu e uma nova terra. Quem tem certeza disso, não perde tempo neste mundo. Nós estamos vivendo mais para o mundo do que para Deus. E Paulo está aconselhando aqui viver para agradar a Deus. É esse o tema de 1 Tessalonicenses 4. Viver para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus é muito mais do que a gente pensa. É deixar coisas que a gente poderia fazer, que não é pecado comer em restaurante. Não é pecado você ir para a vitrine. Não é pecado você fazer sua unha. Só vai ser uma coisinha
É estranho, eu só acho estranho, mas não acho que seja pecado você estar se ajeitando todo, né? Não acho até que seja pecado não, mas só acho uma coisa estranha, muita falta de sabedoria, você olhar para a sua unha, ver que a cutícula é para proteger sua unha e que a unha respira e você ter coragem de tinturar sua unha toda, de arrancar, tirar as cutículas, detonando o seu corpo, só acho falta de sabedoria. E se falta de sabedoria é pecado, então infelizmente eu vou dizer que é pecado mesmo. Isso é perda de tempo, de deixar sua unhazinha pronta e depois você se queixar que não tem tempo para ir ao templo, passar um turno de oração, que a casa do Senhor é chamada casa de oração e você não tem tempo de ir lá orar, porque você está passando tardes e mais tardes olhando para a unha que você fez, muito linda, não é? Da mão, dos pés, está olhando para aqueles cílios que você colocou, porque os seus cílios não prestavam, Deus fez tudo errado. Está olhando para aquela sobrancelha que você foi colocar sua tatuagem nela, vai fazer tatuagem, olhando muito linda, porque é que Deus lhe deu não prestou. E quando você somar tudo isso, você vai ver que era o tempo que você deveria estar fazendo da casa de Deus casa de oração. A minha casa é chamada casa de oração. Mateus 21, versículo 13. É isso que Paulo está falando aqui, viver para agradar a Deus. Como é que a gente decide a ser de Jesus Cristo e fica indeciso? Não vai. Se você está indeciso, não vai. Ou você é santo, é separado para Deus, ou você não é. Se você é separado para Deus, você tem que fazer diferença no meio nesse mundo. Como é que eu sei que eu estou aqui na luz para lutar contra as trevas e eu acho que as trevas é coisa pouca para pensar que eu vou lutar contra ela de qualquer jeito? Passando a tarde no salão para fazer isso, passando a tarde no salão para fazer aquilo, passando outra tarde no salão para fazer aquilo outro, passando a tarde nas vitrines para ver a roupa que vai ser para a glória de Deus no domingo, o tempo todo para a vida comum e depois vai enfrentar o diabo? É por isso que um discipulado como esse está sendo um choque. Porque você nunca imaginava que um dia ia ter que se dedicar à palavra de Deus, levantar e ir para o lugar secreto para ler o capítulo do discipulado, para você ficar cada vez mais meditando nele, porque a ordem do Senhor em Josué, capítulo 1, versículo 8, é não se apartar da sua boca as palavras deste livro. Então você aproveita que seu discipulado foi Deus que lhe deu, é especial, é algo inédito. Então você vai pegar o capítulo do discipulado e vai para o lugar secreto, para na hora que você terminar de orar, fazer a primeira leitura da Bíblia com primícias para o Senhor, o capítulo do seu discipulado. Aí quando chega meio-dia, você em vez de descansar babando na frente do televisor, você pega o capítulo do seu discipulado e vai reler novamente. Isso é meditar. Quando chega a noite, se você tem amor à sua família, você vai sentar com se você é casado, vai sentar com seu cônjuge, se tem filhos, com seus filhos, e vai novamente fazer a leitura do assunto do discipulado com a sua família, que nós chamamos isso de culto doméstico, que era uma coisa que já devia ser de muito tempo. Agora, com muita luta, nós estamos tentando convencê-los que você deve aproveitar o capítulo do discipulado para fazer o culto da família todas as noites, com aquele mesmo capítulo do discipulado. O resultado disso é meditação, isso chama meditação. Você meditando nesse capítulo a semana inteira, fazendo o que Jesus mandou em Salmo 1, versículo 3. Medite na palavra de dia e de noite, e assim serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É isso que Paulo está ensinando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dizendo: o tema é esse, vivendo para agradar a Deus. Espero que você já tenha entendido como é que você vive para agradar a Deus. Você sabe que tem muito mais coisas para você fazer para agradar a Deus e para mim também. Mas vamos devagar? Vamos para o começo? Você já entendeu que esse discipulado Maia FJ para você agradar a Deus? Você acha que Deus mandou você meditar na palavra e esse discipulado está contra isso ou está a favor? O discipulado está a favor disso. Você meditar na palavra de dia e de noite. Você pegar o capítulo que você recebe para o discipulado, que é de 7 em 7 dias, e usar dentro da sua própria casa com a sua família 3 vezes ao dia. Pela manhã, no lugar secreto que Jesus mandou, em Mateus 6,6. Ao meio-dia, e descansa no almoço, porque você é um ser humano, precisa parar depois do almoço. Nessa parada, você vai ler novamente o capítulo do discipulado. À noite, com a sua família, culto doméstico.
Vamos começar por aí e daí, só nisso aí, nessa mudança na sua vida, você verá o que Deus vai fazer. Uma coisa eu sei, você e sua casa vai estar servindo ao Senhor. Sua vizinhança vai entender que você realmente é um filho de Deus, que a sua família é de Deus. Seus colegas de trabalho vão entender que você realmente é um filho de Deus. Seu colega de faculdade vai entender que você é um filho de Deus, porque quando você abre a boca, só sai a palavra. E é assim que tem que viver um filho de Deus. É isso que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses 4, vivendo para agradar a Deus. É esse o tema desse capítulo. E eu creio que dessa vez você vai, né? Já entendeu, não foi? Eu acho que já entendeu. Então vamos para frente. Tem mais. Deus vai nos trazer mais, muito mais. Encerrando esse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses com a bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes de célula, colíder de célula, componentes das células do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.